Recebo de volta agora também quem nos ouve pelo rádio e no intervalo aqui falávamos sobre um assassino, Che Guevara, e agora falaremos sobre outro, Nicolás Maduro. A Venezuela vive uma escalada no número de protestos de rua, tanto em grandes quanto em pequenos municípios e povoados, segundo informações de ONGs locais que monitoram manifestações. Em 17 dos 23 estados do país, foram registrados atos que se intensificaram desde agosto. Em 12 estados, houve repressão e detenções. Embora tenham a ditadura de Nicolás Maduro como alvo, as reivindicações apontam de maneira mais direta a falta de água, gasolina, eletricidade, alimentos e para o fato de que postos de saúde e hospitais não estão equipados para funcionarem normalmente e menos ainda durante a pandemia do coronavírus. Paralelo a isso, a Assembleia Constituinte da Venezuela, chavista, aprovou nesta quinta-feira uma lei que concede ao ditador Nicolás Maduro poderes extraordinários para tomar decisões em matéria econômica, alegando que o instrumento contrabalanceará as sanções estabelecidas pelos Estados Unidos. A chamada Lei Anti-Bloqueio, apresentada por Maduro, dá ao ditador o poder de ignorar normas legais cuja aplicação resulte impossível ou contraproducente, em razão dos efeitos das restrições financeiras que o país enfrenta, segundo o texto. A lei estabelece um marco normativo especial e temporário que provém ao poder público venezuelano de ferramentas jurídicas para contrabalançar, mitigar e reduzir os efeitos das sanções. Zé Maria. Olha, Vitor, essa previsão de queda do governo esquisito da Venezuela era de que seria rápido. Essas eram as informações que o governo, inclusive o governo brasileiro, tinha. E houve uma intervenção, não foi por acaso, houve uma intervenção internacional com a participação da China, da Rússia, e o regime acabou resistindo. Está pagando mercenários, existem lá milícias que garantem ali esse regime do Nicolás Maduro. E a situação está se deteriorando porque o país não tem capital, não tem como, inclusive tecnologia, para explorar os seus tesouros naturais, viu? As suas riquezas naturais, como o petróleo. Aliás, a queda exatamente da qualidade de vida lá se deu diante da baixa no mercado internacional do valor do petróleo. E a Venezuela provocou uma grande discussão no mundo e fez um erro horrível ao estatizar empresas que estavam investindo no país. Inclusive, estatizou empresas brasileiras, da Petrobras, refinarias da Petrobras que estavam lá. E aí começou um regime muito fechado. Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui que lidam com informação, inclusive o vice-presidente, Hamilton Mourão, e ninguém tem exatamente uma real dimensão do que está acontecendo na Venezuela. O que se sabe é que há uma intervenção muito forte, externa, e isso desequilibra todo o processo. Não há, por parte do Brasil, nenhuma tendência de usar a força ou mesmo apoiar os Estados Unidos no uso de força contra a Venezuela. Portanto, essas informações que de repente escapam de lá da Venezuela são exceções, porque na real o regime lá está muito fechado. Diga, Augusto. Nunca é demais lembrar que os militantes do PT, chefes do PT, do PSOL, do que se chama esquerda no Brasil, continuam repetindo que a Venezuela é uma democracia popular. Democracia popular, se você quiser traduzir para a língua de gente, é uma ditadura que tem na chefia um esquerdista. Aí deixa de ser ditadura. Já o Brasil é uma ditadura, embora o presidente tenha sido eleito em eleições democráticas. Essa é a cabeça deles. Pois bem, a Venezuela, a gente vem cantando essa bola, né, Zé? Há muitos meses. A Venezuela está na pior das situações, porque quando esse quadro se desenha, qual é a saída, quais são as opções oferecidas ao tiranete que eles têm lá, que não é presidente, é um tiranete porque também nem chega a ser um ditador, porque não consegue ter força para isso, embora queira sê-lo. Ou ele permanece no poder, esperar até onde for possível, ou ele deixa o país, faz um acordo
com a oposição, com a mediação de outras nações, aí ele sai, como aconteceu com frequência na África, ou ele morre lutando, porque pode-se chegar à guerra civil, em última instância, ou ele é preso. Então, um governante que tem de optar pelo, ou tenta ficar de qualquer maneira no poder, como acontece na Síria com as consequências conhecidas, ou isso, ou três opções que são muito dramáticas, aí a coisa fica feia, porque você vai ter uma tragédia que vai se estender por algum tempo, um tempo que é interminável para as vítimas e só pode ser resolvido também com pressões internacionais. Só. Os venezuelanos da oposição já não têm meios de enfrentar o exército, que foi aparelhado pelo Maduro, e as milícias que ele armou e que ele sustenta com bons salários. Não é toda a Venezuela que passa fome, não. Esse pessoal no poder não tem nenhum problema de alimentação. O resto faz regime forçado. Fiuza. A Venezuela é o lockdown perfeito, né? Dentro da democracia, o ditador enrustido, né? Que se diz democrata, ainda se diz democrata, ele vai minando as instituições, ele vai aprovando regras que matam o funcionamento da sociedade, que constrangem os agentes sociais, que calam as representações democráticas do povo, né? Vai embotando ali o poder legislativo, o Congresso, vai aliciando o poder judiciário e ele faz um lockdown perfeito. Quem manda é ele, a sociedade fica impotente, não pode mais dizer nada. E aí o curioso é que no Brasil a gente está vendo todos esses personagens aí que se dizem progressistas, direitos humanos, etc., que passam a vida inventando história para pedir lá no STF a queixa-crime contra não sei quem, embargo de não sei quem, impeachment de não sei o que lá, não dão um pio sobre essa devastação humanitária na Venezuela, do lado, aqui do lado, eles não veem, não falam. Você imagina a falta que faz para o venezuelano que está justamente trancado num lockdown perfeito do Maduro, né? Porque é isso que acontece, medidas de controle no extremo, né? Como vimos um pouco aqui, né, na pandemia, você começa a não ter os canais. Você procura o Congresso não está, o Congresso está remoto, o Congresso não votou, né? Começa a ficar complicado. É isso que se passa na Venezuela. E você imagina o cidadão venezuelano que precisa do apoio. Claro, eles passaram a fugir do país, de um país grande como o Brasil, democrático, e essas forças que são supostamente humanitárias no Brasil se calam em relação a essa devastação.